São a equipe que foi campeã brasileira e da Libertadores. Como o Gabigol hoje não está no Flamengo, ele pertence à Inter de Milão e não tem contrato com o Flamengo, a gente mantém a escalação do ano passado. Pode ser que o Gustavo Henrique consiga uma vaga nessa defesa. Se o Thiago Maia vier, acho que ele vai brigar também. Mas hoje a gente imagina o time assim, ó, com o que tem, o Pedro não está fechado, né? É o interesse do Flamengo. A gente imagina um time assim, com os jogadores que hoje tem o Jorge Jesus, o Pedro Rocha atuando nessa função ali de 9, já que o Pedro Rocha jogou assim no Cruzeiro algumas partidas. Né? Ou o Bruno Henrique de 9 e o Vitinho de segundo atacante. Por isso a gente colocou entre parênteses ali. Acho que o Flamengo perde muito com o Bruno Henrique de 9, né? Também acho. Sim, eu acho que é um... o Flamengo vai buscar um centroavante, Não, né? Sim, é porque só como a gente fechou, vocês fecharam campinho, aí o campinho com isso, eu vejo como um desperdício. O Thiago Maia, que está nesse processo de repente, concretizar esse negócio com o Flamengo, para mim, de todos os reforços, é o que pode se encaixar mais facilmente no time titular do Flamengo. Porque, para mim, ele já se encaixa nas características do time e numa ausência do Gerson, no momento que o Gerson estiver oscilando um pouco mais, ele é um cara que entraria ali e cumpriria muito bem a função. Para mim, seria se fechar o principal negócio do Flamengo para a temporada, sem falar na renovação do Gabigol, entre outras coisas. E mais um jogador que vem com uma mentalidade da Europa para trabalhar com o Jesus, né? Exatamente. Vocês acham que o Pedro, caso seja contratado, se encaixa sem traumas nesse time? Teria que mudar muito o time para o Pedro? O que vocês acham? Eu não sei o que o Pedrinho pensa. Eu acho que, inclusive, pela movimentação dele, ele é um atacante muito além da grande área. Inclusive, com semelhança de característica com o que faz o Gabriel. Ele não é um cara estático na área. Tabela, vem para tabelar com quem vem de trás. Tem um refinamento técnico, não é só um finalizador. Tem um ganho no jogo aéreo, uma perda em velocidade, ou estou viajando? Não, em alguns pontos específicos a gente vê grande diferença, né? Por exemplo, bola aérea é uma coisa nítida, né? A estatura dele, é bom cabeceador. Apesar de não ter muitos gols de cabeça, não. A questão que eu particularmente, eu gosto de analisar função e não posição. Se a gente for analisar o Romário na Copa de 94 em referência ao jogo que teve ontem. O Romário jogava com a 11, mas teoricamente ele era o 9. O Romário é do meu tamanho. Só que o 9 é uma... E fez de cabeça o gol que levou o Brasil para a final. E o danado cabeceava. Ele vai exercer a função do 9 dentro de um modelo de jogo. Se o meu modelo de jogo é que eu preciso que ele fique preso na área, porque toda hora eu vou ter profundidade pelos lados e eu preciso de uma permanência mais fixa ali, beleza. Se eu não quero ele ali porque eu quero um jogo mais móvel, ele flutua. E como o Vilani foi perfeito, o Pedro ele não vai ter a velocidade do Gabigol nem a força do Gabigol. Mas ele sai da área, muitas vezes o que o Firmino faz no Liverpool, o Pedro faz por característica própria dele. Ele sai, faz o pivô, abre espaço, é inteligente, trabalha com 1, 2 toques. Agora, é uma característica um pouco diferente, porque muitas vezes nessa variação do Jorge Jesus, o Bruno Henrique, que não tem característica de 9, ele ocupava o espaço de 9, velocidade, e o Gabigol fazia o lado. Com o Pedro isso não vai acontecer. O Pedro ele pode fazer a função de descolar dos zagueiros, flutuar entre as linhas, criar o espaço, mas a beirada vai ser difícil dele cair. Mas Piti jamais. Agora, sinal dos tempos, André Rizek. Toca a sirene aí de novo, toca a sirene. Por favor. Por favor. Cadê a sirene? Cadê a sirene? Olha lá que tá a sirene. Cadê a sirene? Não tem, mas a sirene não quebrou. Tem sirene. Sirene quebrou. Sinal dos tempos. Tocou demais a sirene hoje, por isso. Não sei. Como é que é o negócio? Tocou muito a sirene hoje. Eu não estou ouvindo o André Rizek direito. Travou a sirene, sabe por quê? É o Michael Ronaldo que foi contratado pelo Flamengo. Sinal dos tempos, com todo respeito ao Michael, que tem 22 anos, pode ser amanhã ou depois atacante da seleção brasileira, mas eu já fiz plantão, por exemplo, para anunciar contratações mais de pompa, né? Mais pesadas, de peso. O Michael, disputado pelo Flamengo e pelo Corinthians, agora é oficial, viu, André Rizek? O Goiás anunciou a negociação do Michael com o Flamengo. Aí falta o Flamengo botar fotinho, aquela coisa toda, etc e tal. Falta o Michael chegar no Rio de Janeiro, falta o Michael fazer exames médicos, falta o Michael assinar o contrato. Esse gol, por exemplo, a gente já mostrou 255 vezes o gol do Michael contra o Internacional. E aí eu tenho aqui detalhes da negociação. Apuradas pelo nosso Sérgio Lobo. O Flamengo pagou 7,5 milhões de euros
que é o que o Flamengo ofereceu desde o início, por 80% dos direitos econômicos. 7 milhões e meio de euros, se você fizer a conversão, vai dar 34 milhões de reais. O Goiás vendeu os 75% que tinha direito. O Goianésia manteve os 5%. E aí o jogador, entenda-se empresário, que é o Eduardo Maluf, cedeu 5% para a negociação dar certo, para o Goianésia, e ficou, portanto, fechada a contratação do Michael, que já foi anunciada pelo Goiás. Agora resta saber, e aí é uma opção do Flamengo, depois que ele fizer exames médicos ou não, se o Flamengo vai anunciar oficialmente nas suas redes sociais, o tempo de contrato. Porque o que se fala é de um contrato mais longo. O Flamengo entende que ele é um jogador que tem potencial. Então, até pela questão da multa rescisória, né? E a multa rescisória, quando você faz um contrato no futebol, ela é proporcional ao tempo de contrato. Deve ser um contrato de 4 a 5 anos, o que não é comum no futebol brasileiro, um contrato de 4 a 5 anos. Então, Michael, eleito a revelação do Campeonato Brasileiro com 22 gols. Aliás, 22 gols nada, tem 22 anos, né? Não fez 22 gols nada. O Michael tem 22 anos, eleito acho que já fez 23. Eleito a revelação do Campeonato Brasileiro. Acabou essa história, hein? Não aguentava mais esse negócio do Michael. Agora falta jogar, né, André Rizek? Pegar a camisa e sair jogando no Flamengo. O Corinthians tomou o chapéu do Flamengo. Aliás, o Michael faz em março 23 anos, então ainda tem 22 anos. Olha, já houve mercado do futebol mais interessante do que esse mercado da bola. E já houve contratações de mais impacto no mercado do futebol brasileiro. Eu já fiz plantão. Agora eu posso almoçar, né, André Rizek? Já fiz plantão para informar contratações. O que você vai comer no almoço, Sereto? Salada, porque você sabe que nas festas de final de ano, Natal e Ano Novo, eu exagerei um pouquinho, tava de férias, né, Sei. Gustavo Villani? Me identifico. E eu tô um pouquinho... Sabe quando você tá com o pé inchado, que você fica com dificuldade de colocar o tênis e tudo mais? E aí eu tenho que comer uma salada, né, um grelhadinho, né? E ficar de olho, porque às 4 da tarde, André Rizek, depois que acabar a seleção, se o senhor não estourar, tem de novo a segunda edição do Central do Mercado, com o Paulo César Vasconcelos, e eu prometo voltar a qualquer momento, ou nunca mais, se a sirene não quebrou, cadê a sirene? Se a sirene não quebrou, eu volto a qualquer momento, ou nunca mais, aqui no Seleção. Mas antes do senhor ir comer a sua salada... Miguel é um santo, viu, André? Sim, verdade. Mas antes do senhor ir comer a sua salada, permita-me fazer algumas ponderações. Pois não, pondere. Vocês da imprensa têm que decidir o que vocês querem. Vocês cobram a austeridade dos clubes, que estão todos endividados, e aí reclamam que os clubes não gastam dinheiro em contratação. Ponto. Sobre... Ó a sirene aí. Não, mas peraí, mas nesse caso, desculpe interrompendo, interrompendo, como diria o Jô Soares, o Flamengo gastou e um dinheiro muito alto nessa contratação. 34 milhões de reais. Aí a gente pode discutir se o Michael vale tudo isso. Mas gastou, né? Gastou, mas está no lucro. O Flamengo, no ano passado, teve uma janela bombástica. Para chegar no patamar em que se encontra, ele gastou muita grana. No Arrascaeta, no Gerson, no Bruno Henrique, no Gabigol, no Rodrigo Caio e no Pablo Mari. O time está pronto. É o atual campeão da Libertadores e da América. E as contratações que ele fez, aliás, brasileiro e da Libertadores. E as contratações que ele fez, achei todas elas boas. O Gustavo Henrique tinha proposta para ficar e ser titular do Santos. O Flamengo foi lá e pegou um jogador que é muito bom. Eu acho que o Michael vai dar caldo no Flamengo. Eu tô numa linha divergente aqui dos amigos. Primeiro porque ele tem muito... Se eu não falar isso, eu vou contradizer tudo aquilo que eu falei do Michael no Campeonato Brasileiro. Quando ele me impressionou demais, acho que ele jogou muito no Campeonato Brasileiro. Vai estar na mão daquele que é hoje o melhor técnico em atividade no Brasil, que é o Jorge Jesus. Acho que ele pode evoluir lá. Eu gostei da janela do Flamengo. Pedro Rocha também, cirúrgico. Eu acho que o Flamengo está muito bem no mercado. Mas vem mais gente, né, André? Porque é o seguinte, o Flamengo está bem no mercado porque tem dinheiro. Quando você vai no mercado e tem dinheiro, você enche o carrinho, né? E compra até o que você não precisa às vezes. E aí, e quem não tem dinheiro vai e faz o básico, compra o arroz com feijão.
talvez, não sei se o Flamengo precisa do Michael. Essa é uma discussão. E eu vi a Bárbara falando sobre isso e acho que ela está corretíssima. Eu não estou questionando aqui a qualidade do Michael. O que eu estou questionando é o peso dele hoje. Amanhã ou depois ele Imagina pode ter o Michael para cima do Van Dijk na final do Mundial, a diferença que não faria. Quem sabe? Amigo. Quem sabe? Vamos aguardar. Vamos aguardar os acontecimentos e eu volto. Vem mais gente, hein? Pedro tá chegando. O Flamengo fez uma proposta pelo Pedro. Aí sim, eu acho que é uma contratação de mais peso. Thiago Maia pode ser contratado, o Flamengo já fez a proposta. Você acha ruim esse pacote? E o Gabigol está no Guarujá. O Gabigol foi para Santos ontem, visitou o Santos, a torcida do Flamengo até ficou chateada. Bobagem. Bobagem também. Gratidão, faz muito bem. Claro. E hoje ele postou um vídeo, está no Guarujá, merecidamente, diga-se de passagem, curtindo as férias, mas ainda não foi para a Itália resolver a situação dele. Mas, ó... Dia 31 o limite, não é, Cereto? Ele está esperando, ele quer jogar na Inglaterra, só que até agora não teve uma proposta. Então ele vai esperar um pouco mais para ver se pinta essa proposta aí. Gostou, André Rizek, da minha participação? Não, vou falar o quê aqui? Não volta mais. É o que tem para hoje. É o que temos, né? É o que temos. Já foi também, já acabou a participação, né? Fazer o quê? A participação acabou porque eu vou almoçar agora. Tá vou bom. quase jantar, Tá bem. jantar. Bom almoço, Cereto. Voltarei a qualquer momento ou nunca mais. Um abraço. Tá bom, valeu, meu velho. Agora vamos à Fortaleza. Valeu.